Fala galera, eu sou o professor Yuri Kerisnovski do canal Matemática Elementar e trago hoje para vocês a continuação da solução da prova do OBMEP nível 3, segunda fase do ano de 2018. Eu convido você que é novo no nosso canal que procure a playlist de mesmo nome, porque lá a gente já resolveu as 3 primeiras questões e em breve faremos as 2 próximas e mataremos essa prova por completo. Além disso, aqui no canal a gente tem outras playlists que podem interessar vocês olímpicos, que são Desafios da Semana, Aprofundamentos de Geometria e de Aprofundamentos de Álgebra. Quem assistir a elas sai muito na frente, tem muito macete maneiro a nível olímpico. Legal? Então vamos. Questão número 4. O triângulo retângulo ABC tem catetos de medida AB igual a 10 e AC igual a 10. Então, AB 10, AC 10. O ponto P está sobre o lado AB, né? Está a uma distância x de A. Então, daqui para cá é x e ele está sobre o lado AB. O ponto Q está sobre o lado AC e é tal que PQ é paralelo a BC. Beleza? Qual é a primeira conclusão que eu chego disso, gente? Se o PQ é paralelo ao BC e esse triângulo grande é um triângulo retângulo isósceles, olha o que vai acontecer. Eu sei que nesse triângulo grande, esse ângulo daqui, ó, é exatamente igual a esse ângulo daqui, não sei? Por ele ser retângulo isósceles, porque aqui é 90. Analogamente, gente, já que esse lado é paralelo àquele, eu consigo dizer que esse ângulozinho aqui é igual a esse, né? São ângulos correspondentes. Assim como esse daqui é igual àquele. São ângulos correspondentes de novo. Então, eu sei que esse lado é paralelo àquele. Se esses dois ângulos são iguais, aqui é isósceles de novo. Quer dizer que isso aqui é x de novo. É a primeira conclusão que eu chego, tá bom? Aí depois ele fala assim: os pontos R e S estão sobre o lado BC e são tais que QR é paralelo a AB e PS é paralelo a AC. QR paralelo a AB, PS paralelo a AC. Fala-se o seguinte: a união dos paralelogramos PBRQ e PSCQ determina uma região cinza de área f de x. Então, ó, PBRQ, PSCQ são dois paralelogramas com uma pequena região aqui de sobreposição, que a gente já vai falar sobre ela. E ele pede o seguinte pra gente. Letra A, calcule f de 2, beleza? Então, se eu quero calcular o f de 2, eu tenho que, nessa questão, aonde é o x, utilizar o número 2. Concordam comigo? Então, dá uma olhada aí, por favor. Aqui é 2, então aqui tem que ser 2 também, beleza? Então, vamos para a nossa figura. Se isso aqui é 2 e o total era 10, quanto que sobra pra gente aqui? 8. Idem aqui, né? Como aqui é x e x, é a mesma medida, aqui sobra 8 novamente. Eu sei que isso aqui mede 2 e que isso aqui mede 2, porque essa figurinha que surgiu aqui é um quadrado, tá? Como que eu vou pensar na área que está em cinza? Eu pensaria assim: esse f de 2, que é essa área que está em cinza, é a soma de 2 paralelogramos, não é? Se eu fizer só isso, eu erro. Por que que eu erro? Porque eu conto essa regiãozinha daqui, ó, esse cara que está aparecendo aqui, 2 vezes, porque ele está sobreposto. Então, além desses 2 paralelogramos, eu penso assim: agora, para ajeitar o pequeno erro que eu cometeria, eu tiro um triangulinho que está sobreposto ali. Certo? Eu pensaria desse jeito. E agora, o que eu vou fazer para calcular isso? Cada paralelogramo desse não tem base 8 e altura 2? Então, 2 vezes base vezes altura, que é a área de um paralelogramo. Menos esse triângulo daqui. Então, menos, uma vez, né, que é o próprio triângulo, base vezes altura sobre 2. Como é um triângulo retângulo, um dos catetos é a própria altura. Então, olha o que eu vejo. 2 vezes 16, 32. Corto um 2 com 2, menos 2. Então, esse resultado vai dar o meu f de 2, que é meu item A. 32 menos 2, 30. Então, gabarito da letra A, esse f de 2 nada mais é do que 30. Claro para todos isso? Partimos, então, para o item B, tá? Segundo item em dificuldade aí da nossa prova, tá? Então, chegando ao item B, o que nós temos aí? Novamente, aqui é 8. Como eu sei que esse cara é paralelo a esse, pelo mesmo argumento lá de cima, ó, esse ângulo aqui, né, correspondente a esse, assim como esse, né, correspondente a esse, são todos iguais, porque é um triângulo retângulo isósceles, logo aqui volta a ser 8, não é isso? E como que eu pensaria de uma maneira simples e objetiva essa área que está em cinza, bem rápida? Triângulo grande menos o triângulo pequeno, é a diferença. Então, isso para mim, esse f de 8, nada mais é que a área do triângulo grande, ó, base 10, altura 10 sobre 2, menos a área do triângulo branco, que é quem? 8 vezes 8
sobre 2. Eu fiz pela diferença das duas áreas. Então, quanto que é esse f de 8? 100 sobre 2, 50. 64 sobre 2, 32. Daí eu resulto o seguinte para mim, que f de 8 nada mais é do que 18. Item B, então, também calculado sem maiores problemas. E note já uma coisa bem interessante. A figura do item A e a figura do item B têm características bem diferentes. E normalmente no OBMAP isso tem alguma coisa a ver com o que vem depois, com a parte da generalização, que é a parte que fica mais difícil, ok? Então vamos seguir, né? E vamos ao nosso próximo item. O item C, né, que vai agregar essas ideias aí, é um item que quer saber da gente o seguinte. Encontre a expressão de f de x para x entre 0 e 10. Então é o que a gente vai fazer. Eu vou precisar que vocês notem que existem duas situações possíveis, figuras desse tipo e desse. E a gente vai ter que tentar enxergar qual é a região de limite entre essas duas figuras para poder separar os casos. Então, olha só. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Num primeiro caso, eu tenho uma figura tipo a primeira, que está aqui do lado, tá? E eu notei que nessa figura tipo a primeira, o x era pequeno, menor do que da segunda, não é isso? Vou pegar uma situação genérica onde isso aconteça. Ó, vou puxar a paralela aqui, tá? Em algum ponto, beleza? Isso daqui para mim é x, isso aqui é x também. Aqui é 90. Aí, pelas definições, eu puxo uma paralela aqui, ó, tracejada, né? Puxo uma outra paralela aqui, ó, tracejada, ok? E depois disso, o que eu vejo? Que a minha área, na verdade, segundo o que ele pede, tem que ser a soma desses dois paralelogramas, ó. Esse, que aparece aqui, com o outro aqui, que eu só vou completar. Aquele triângulozinho em branco aqui, ó, fica de fora, tá bom? Então, o que eu quero achar é a soma dessas duas regiões. Olha só. Aqui mede 10 menos x, já que o total era 10. Idem para esse pedaço daqui, né? Aqui também, ó, é 10 menos x. Aqui é x de novo, porque são quadrado e aqui é um x de novo. Ou seja, novamente eu caio na situação idêntica à do item A, onde eu tinha dois paralelogramos sobrepostos e um triângulozinho, esse daqui que eu vou marcar em azul, que está sendo contado duas vezes. Então, o que eu vou fazer? Paralelogramo, né? Base vezes a altura, mas não são dois deles, então duas vezes isso, menos o triângulozinho que está sendo contado duas vezes, que é o que? X vezes x sobre 2, beleza? E aí, como que isso vai ficar? Tá? Eu vou ficar aqui com o seguinte, então, ó, 2 vezes 10 menos x dá 20 vezes x, 20x, menos 2x ao quadrado, menos x ao quadrado sobre 2, beleza? Se você fizer o MMC desses dois últimos aqui, ó, esse vezes 2, o que vai ficar? 20x menos 4 com menos 1, vai ficar 20x menos 5x ao quadrado sobre 2. Então, essa seria a expressão para figuras desse tipo, tipo do item A. Só que eu preciso que você enxergue o seguinte, quando que a figura vai ser desse tipo do item A? Qual é o limite? Começando aqui no pequenininho, vai direto, grandão, 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 né? O limite, gente, é quando esse triângulozinho daqui sumir. Concordam comigo? E para esse triângulozinho sumir, o que vai ter que acontecer? Olha o desenho que eu vou fazer para você, que vai deixar bem claro isso, e seria uma bela de uma explicação na hora da prova lá, tá bom? Então você vem aqui e faz o seguinte, tá? Vou fazer um desenho menorzinho, só para a gente poder explicar quando isso acontece, beleza? Então, novamente, eu tenho meu triângulo original aqui, ó, meu triângulo retângulo isósceles original, beleza? E vai ter uma situação onde esse cara daqui vira um ponto em vez de um triângulo, né? Vai ser algo assim, ó, né? Eu vou ter aqui e aqui. Esses dois caras se encontrando. Concorda comigo? Aí aquele cara dali, que era um triângulo branco, ele some, aquilo vira um ponto. As minhas extremidades continuam sendo aonde aqui? Continuam sendo esses dois caras, não continuam? Aqui do meu segmento. Sendo assim, se tu resolve chamar isso daqui de x, aqui novamente é x de novo. Tá. Para que eles se encontrem, aqui não é x de novo, beleza? E na minha figura, o que sobrou, na verdade, é quanto aqui? Sempre. Isso aqui é o 10 menos x, e isso daqui é o 10 menos x, perfeito? Repara que para que aconteça deles se encontrarem aqui exatamente, você teria que ter o x igual ao 10 menos x, não teria? Porque nesse caso, esse triângulo que surge aqui, seria um triângulo retângulo isósceles, que nem o original. Como que eu sei disso, né? Porque esse ângulo daqui, nesse cara, é igual a esse ângulo aqui nesse cara, né? E esse ângulo daqui é igual a esse. Então, o triângulo retângulo isósceles.
A situação limítrofe, então, é quando x igual a 10 menos x. Ou seja, 2x igual a 10, x igual a 5. Então, essa expressão que está aqui em cima para mim, essa f de x é igual a 20x menos 5x ao quadrado sobre 2, ela vale quando? Quando x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 5. Concordam? Porque aí eu chego nesse momento aqui que vira uma faixa aqui lateral, soma esse triângulozinho, vira a figura típica do item B. Beleza? Aí agora a gente vai para a segunda parte. Eu vou dar uma separada aqui para ficar bem claro que são dois pedaços nessa solução para você, tá? Separei. Então a segunda parte seria, e é mais fácil na minha opinião, bem mais tranquila, quando você tiver um triângulo tipo do item B. Porque agora eu já sei que é do 5 em diante, eu não estou mais preocupado com essa restrição, concordam? Então a restrição ela já foi feita, que era a parte mais difícil de se enxergar da questão. Então tá aqui, ó, né, a minha situação, vou puxar uma paralela aqui em um ponto qualquer acima do 5, como isso aqui, tá? Neste caso, como que vai ficar a generalização? Isso aqui é x, não é isso? Tudo era 10 e aqui tudo é 10, concorda comigo? E eu quero achar a área, de novo, né, na questão que é pedido, é a área dessa região aqui, ó, que está achurada em verde. Tranquilo? Então, como que eu vou designar o f de x nesse caso? Meu f de x ele vai ficar sendo o que então? Área do triângulo grande, que é 10 vezes 10 sobre 2. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Menos a área do triângulo pequeno. Eu estou generalizando o item B, ó, x vezes x sobre 2. Então, quem é esse f de x? Para mim, na verdade, 100 sobre 2, 50. Menos x ao quadrado sobre 2. Em que situação de x é isso aqui? Quando x é maior ou igual ao 5, do 5 em diante, e menor ou igual a 10, que é o limite da onde meu x pode chegar. Compreenderam? Então, item B plenamente respondido. Qual é a expressão? Ela tem duas partes, na verdade. Ó. A parte 2 é essa aqui da resposta, e a parte 1 é isso aqui. Ó. Vimos aí, ó, que em relação às questões anteriores que fizemos, o nível subiu legal, né? Questão bonita. Aí vem o item D, para a gente finalizar esse item com chave de ouro, nessa questão com chave de ouro. O que é pedido para a gente no item D? O item D está querendo saber o seguinte: para qual valor de x a área f de x é máxima? Bom, a expressão da área pode ser dada tanto por isso quanto por isso daqui. A análise dessa segunda parte é mole. Eu até vou começar por ela. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de 2 e vou chamar isso daqui de 1. Como que eu analiso 2, gente, sem muito esforço? Pensa comigo, gente. Quanto maior for o x que eu colocar aqui, mais eu vou descontar do 50, não vou? Meu x não está entre 5 e 10? Se eu quero que f de x seja máximo, eu não tenho que descontar o mínimo possível dele? Então, em 2, você vai obter o f máximo de x quando você utilizar o x mínimo, para que você desconte o mínimo possível. Não é um raciocínio bem lógico para vocês? Isso aqui está explicando. O f é máximo de x quando eu uso o x mínimo, na expressão 2. Então, seria f de 5, que é o x mínimo. Quanto que dá f de 5? 50 menos 5 ao quadrado sobre 2. 50 menos 25 sobre 2 é 50 menos 12,5. Então, neste caso, seria 37,5. Beleza? No 2. Mas será que esse é o mínimo geral da função? Porque a função tem duas partes. Ela tem a parte 1, não tem? Então, na parte 1, aqui de cima, que é essa, como que ficaria a análise? Isso não é uma função do segundo grau, com a concavidade voltada para baixo, já que o A é negativo? Como que eu obtenho, no caso, o valor dessa função máximo? Tá? O valor máximo da função, né, não está no vértice dela? Eu pensaria o seguinte, eu vou tentar calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a, que é o valor para o qual ela é máximo, que seria o que nessa questão aqui? Ó? Menos b, então menos 20. Então, menos o termo o coeficiente do primeiro grau sobre 2a, que é 2 vezes menos 5 meios. E aí, o que eu faço? 2 corto 2. Menos 20 sobre menos 5 vai dar o quê? 4. Então, nesse caso, o meu f vai ser máximo no 4. Vamos calcular o f de 4. f de 4. Quanto que dá isso nessa questão? Só substituir. 20 vezes 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado sobre 2. 20 vezes 4, 80. Não é isso? 5 vezes 16 sobre 2, 5 vezes 8, menos 40. Então, quer dizer que, na verdade, o f de 4 nessa questão nada mais é do que 40. Opa, olha o que eu tenho que concluir. O f de 5 era 37,5, que era o valor máximo dessa banda da função.
E o f de 4 é 40, que é o valor máximo dessa outra banda da função. Mas ele pediu o máximo da função toda. Se é o máximo da função toda, o que eu faria na questão? Eu diria logo o máximo, né, de f de x ocorre, obviamente, esse daqui ganhou, né, para x igual a 4. Foi o que a questão pediu. E assim eu finalizaria ela, né? Questão mais longa é essa, porque ela tinha 4 itens. É uma questão de uma análise geométrica mais bonita já. E diria que de nível de dificuldade maior do que as anteriores. A prova do OBMAP costuma ser assim, em nível crescente de dificuldade. Ok? Espero que tenham gostado dessa solução, que assistam os demais vídeos, que curtam o canal e que principalmente se inscrevam. Muito obrigado!